Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sou o Edu Baggio, criador de conteúdo focado exclusivamente em relações amorosas e também consultor pessoal para relacionamentos. Se você não tá bem, é só me chamar. O tema de hoje é a dificuldade de desapegar do seu ex. Por que é tão difícil passar por um término de relacionamento e por que a gente sente tanta falta do nosso ex-amor? O objetivo hoje é discutir uma lista de 10 motivos que te levam a continuar apegado e até emocionalmente dependente do seu ex, né? Como, por exemplo, a esperança de um retorno, a mágoa, a não aceitação do fim do relacionamento ou a saudade dos bons momentos. Além de apresentar esses 10 motivos, eu vou te mostrar um passo a passo para conseguir superar todos esses problemas e desapegar de vez, tá? E lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube. É só me procurar pelo @edu.diálogo. Repetindo lá no TikTok, Instagram ou YouTube, edu.diálogo. E é isso aí, vamos nessa. Então, quais são esses 10 motivos, né, dos quais a gente vai falar em relação à dificuldade de desapegar de um ex-namorado, de uma ex-namorada, de uma ex-ficante, um ex-crush, um ex-marido, enfim, qualquer tipo de romance que você engatou, tá? Então, são 10 coisas que eu sempre comento. A primeira é a esperança, né? Você fica ali, pô, será que vamos voltar? Será que vai dar certo? Será que ele vai me procurar? Será que eu vou querer procurar? Enfim, rola uma esperança se você ainda gosta, né? Segundo lugar, não aceitar a perda. Né? Às vezes, cara, é alguém de quem a gente gostava muito, é alguém de quem a gente realmente, com quem a gente teve um grande carinho, e às vezes é muito triste deixar uma pessoa que a gente adora simplesmente se afastar da gente, né? Depois, o apego emocional. Acho importante falar sobre isso, porque muitas vezes não tem nem amor mais, às vezes não é nem paixão, não tem nada de especial ali dentro mais, mas você tá apegado, você não consegue se afastar, existe uma certa relação química ali que eu vou explicar mais pra frente, tá bom? O quarto motivo, que é imaginar como poderia ter sido, eu acho que esse é o mais cruel. Porque quando a gente perde alguma coisa ou passa por uma situação que não foi legal, a perda de um emprego, a perda de um amigo, se eu tivesse sido mais gentil, se eu tivesse sido mais presente, se eu tivesse sido mais delicado, se o sexo fosse melhor, se eu não reclamasse tanto, né? Isso pode deixar a gente bastante deprimido, porque a gente fica ruminando, né? Depois, em quinto lugar, o medo da solidão. Por quê? Ficar solteiro não é muito fácil. Por exemplo, pra mim, eu odeio ficar solteiro, cara. Eu adoro namorar, eu adoro estar com alguém. E quando eu tô sozinho, quando eu tô solteiro, até é gostoso, porque assim, eu consigo me concentrar mais em mim mesmo, né? Consigo fazer minhas coisas, a vida fica um pouco mais equilibrada. Mas é tão chato não ter ninguém ali pra você compartilhar uma novidade, pra assistir um filme, pra você transar, pra você, sabe, pegar na mão, dar um beijo na boca. Ficar sozinho é muito chato, mas às vezes é necessário. Mas enfim, medo da solidão. Depois a gente tem a preguiça de conhecer gente nova. Isso aqui é uma coisa que pega muita gente, principalmente se você já passou dos 35 anos, aí você já não tem mais aquele pique de ficar indo pra balada, de ficar indo pra bar, de sair, e primeiro encontro, segundo encontro, você já quer, sabe, você já tá mais maduro. E quando você é jovem, beleza, você sai à vontade, você sai bastante até ali seus 30 anos. Depois disso já fica mais difícil, né? Depois a gente tem saudades do carinho e do sexo, né? Aquele parceiro fornecia pra gente, né, um acalanto, um afeto, um cafuné, um sexo gostoso. Você podia transar ali ou todo dia, ou toda semana, todo final de semana, e ficar sem isso é realmente muito chato. Oitavo lugar, a gente tem saudades dos bons momentos. Eu separo isso do carinho e do sexo, tá? Porque bom momento, o que é? É assistir um filme gostoso, é uma viagem legal pra praia, é aquele dia em que vocês montaram a cabeceira da cama juntos, né? São os momentos de tristeza em que a pessoa te acolheu, os momentos de alegria em que ela compartilhou contigo, vocês tomaram champanhe, e aí fizeram amor à luz da lua. Essas coisas são muito boas, né? Nono lugar, a perda da sua identidade quando estava com o seu parceiro. Acho que isso aqui é uma das coisas que mais me pega, porque quando a gente tá com alguém, a gente meio que entra numa sintonia, e aí a gente quer ficar com aquela pessoa e a gente cria uma persona, a gente cria um outro ego nosso, uma outra personalidade, uma outra identidade que dependia do seu parceiro. Aí você se afasta disso, você fica tipo, porra, cara, eu era outra pessoa e agora eu tô sozinho, eu tô sozinha, preciso me reinventar. Então perder essa identidade que você tinha quando casal pode ser bastante assustador, tá? E o último motivo é o que geralmente menos pega as pessoas, mas quando pega é terrível. Eu já passei por isso mais de uma vez, tá? Que é o quê? Mágoa e ou trauma. Mágoa. Terminou mal, teve traição, teve mentira. Você ficou namorando uma pessoa que no final ela só queria, sei lá, não queria namorar, só queria ficar um pouquinho, mas entrei no namoro porque, sei lá, eu tava
carente. E trauma também, por exemplo, quando você namora um narcisista, né, ou tem um relacionamento sério, longo com um narcisista, ou uma pessoa que te fez mal, que te agrediu fisicamente ou emocionalmente, um término em razão de traição, ou um término que não foi muito bem explicado, uma situação que te deixou com mais perguntas do que respostas, que te frustrou, que você investiu muito e não teve retorno, uma falta de reciprocidade. Acho que isso tudo são problemas que a gente enfrenta e podem causar mágoa ou trauma, tá? Então agora a gente vai mergulhar em cada um desses pontos que eu falei, desses 10 pontos, em cada um desses 10 problemas, que são os motivos, né, da sua dificuldade de não superar completamente, né, o seu ex e poder partir para outra. E quero falar também sobre a solução para cada um desses 10 itens, ou seja, como resolver essa dificuldade e seguir em frente item por item, item por item, da esperança, do apego emocional, perda da sua identidade, mágoa, medo da solidão, vou falar de tudo, tá? Então vamos nessa. O primeiro item da nossa lista é a esperança, que é o mais comum e também um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, tive um problema, um relacionamento, já contei isso aqui em outros episódios, acho que foi no primeiro ou no segundo, eu terminei um relacionamento em 2009, né, e essa menina terminou comigo e eu fiquei muito arrasado, eu fiquei 4 anos esperando por ela. Não que assim, que eu fiquei 4 anos solteiro esperando, né? Pelo amor de Deus, não dá. Mas eu fiquei assim uns 3 meses mal. Até conheci outras pessoas, mas não me encantei muito. Depois engatei um namoro, mas eu tava ali esperando, com uma expectativa de que um dia ela voltasse e falasse, não, vamos lá, vamos tentar de novo. E nunca aconteceu. E hoje, olhando pra trás, graças a Deus que nunca aconteceu, porque a gente era muito diferente. Mas você fica, tá? O problema é quando a esperança, logo nos primeiros 6 meses em que você terminou o relacionamento, vamos supor, você terminou em janeiro, se for ficar até junho com uma expectativa muito alta de que você quer voltar, de que essa pessoa vai voltar pra você, vai rolar perdão, é muito ruim. Então, por que isso acontece, né? A esperança acontece porque ou vocês dois ainda gostam do outro e o motivo do término foi não por falta de amor, ou carinho, ou paixão, ou apego, mas por falta de um objetivo em comum. Por exemplo, de repente, você quer ter filhos, você é um homem, você quer ter filhos e a menina não quer. Já era, cara. Se é teu objetivo, se é o que você realmente quer, não vai rolar. Vocês têm que terminar mesmo gostando. Ou, por exemplo, o seu namorado quer um relacionamento aberto, você não, você quer monogamia, você quer ficar de boa, tal. Não vai rolar. O cara vai querer sair bastante, você não, então não vai rolar. Então, assim, quando rola isso, gera uma esperança. Quem sabe ele mude de ideia sobre ter filhos. Quem sabe ela mude de ideia sobre relacionamento aberto. Mas ficar nessa esperança, nessa expectativa vai empatar a sua vida. Então, realmente recomendo que você não caia nessa. E a solução para isso é o seguinte: saber que a esperança ela é perigosa, tá? Porque ela trava a sua vida e te impede de conhecer novas pessoas. Então eu recomendo substituir a esperança por fé. O que isso quer dizer? Você pode até esperar que um dia esse relacionamento retorne e você tem fé que você vai ser feliz no amor, mas não necessariamente com seu ex. Então você tem uma fé, eu não estou falando aqui de religião, mas de ter fé, de ter uma que é diferente da esperança, né? É bem diferente da esperança. Então a fé é você ter uma positividade em relação à sua vida amorosa e ao futuro da sua relação amorosa, e que você vai conseguir substituir isso tudo, né? Depois o próximo item da nossa lista é não aceitar a perda. E esse aqui é o mais complicado. Então por que isso acontece, né? Você perdeu o seu principal companheiro. Isso dói muito. Então ele era o seu melhor amigo, ele era o seu parceiro na cama, ele era um confidente, sua principal fonte de carinho, era companhia para bares e restaurantes, amigo da sua família, enfim, ele fazia parte da sua vida, e se afastar disso é muito ruim. Então a perda acaba sendo gigantesca e deixar isso embora é bem difícil. Tem gente que não consegue, demora para você fazer. E a solução para não acertar a perda é você o quê? Você precisa substituir a presença dele com outras pessoas e outras atividades. Tá? Então substitua seu ex por outras coisas. Reaproxime-se dos seus amigos, que aí você vai curar um pouco da carência, da falta de afeto, dê abraços, sorria com seus amigos, dance, seja feliz. Outra coisa, comece novas atividades, né? Conte com a sua família, reaproxime os seus familiares de você. E com essas novas atividades e também frequentando novos lugares, você vai começar a ter novas energias, novas atividades, novos momentos na sua vida que vão substituir o seu ex que estava ali, né, como seu melhor amigo, de repente saiu. E aqui já fica também uma outra dica, galera. A melhor forma de você evitar a dor da perda é também não deixar isso crescer tanto dentro de você. Não tô falando que você não deve amar ou não deve se apaixonar, porque amar e se apaixonar é muito bom. É a melhor coisa da vida, pelo menos pra mim. Agora,
evitar montar uma vida 100% vinculada e dependente do seu parceiro ou da sua parceira. Por exemplo, vocês fazem tudo juntos. Vocês comem juntos, vocês acordam juntos, vocês vão no cinema juntos, vocês vão à festa juntos, vocês têm todos os amigos em comum e saem juntos, vocês jogam videogame juntos, vocês pedalam juntos. Cara, vocês precisam ter individualidade. Ou seja, vai dar o seu pedal sozinho, deixa a sua namorada de repente sair pra ir num bar com amigas, deixa ela ir no restaurante, você vá no cinema sozinho. Ficar muito vinculado é muito ruim. Então tem que ter um equilíbrio entre fazer coisas juntos, mas também fazer coisas individualmente. O próximo ponto é o apego emocional, tá? Qual que é o problema aqui? Aqui a gente precisa falar um pouco sobre química, né? O que gera o apego emocional é a serotonina, tá? O que é a serotonina? Ela é um hormônio produzido no cérebro, nosso cérebro, óbvio, que ela causa um grande prazer. E qual que é a fonte da serotonina num relacionamento amoroso? Beijos, abraços, sexo, elogios, ganhar presentes, ficar juntinho, ficar de conchinha no sofá. Tudo isso produz serotonina na nossa cabeça e aí a gente fica apaixonadão. Então quando você está apaixonado, você está tomando um puta porre de serotonina, né? E quando você termina o relacionamento, você entra numa total abstinência da serotonina. Isso é muito perigoso, tá? Então é um problema químico. Edu, então quer dizer que se eu tô em abstinência de serotonina, não existiu amor? Claro que existiu, criatura. A diferença é que a serotonina ela causa dependência. Assim como cocaína, assim como álcool, assim como açúcar refinado, por isso você come tanto chocolate, que é o meu caso. Então assim, a serotonina, ela vicia, tá? Como qualquer substância. Então a paixão vicia, você está viciado na outra pessoa. Isso não é ruim, isso não é depreciativo, significa apenas que você gosta muito de alguém e você ficar sem essa substância, sem essa presença, é realmente avassalador. Então assim, o apego emocional também vem junto com uma carga de baixa autoestima, tá? Porque a única fonte de serotonina que você tem às vezes num relacionamento é outra pessoa. Você não consegue sentir prazer sozinho. Tem gente que não gosta nem de se masturbar direito. Fala, não, eu só me sinto bem quando tô com ele, eu só gosto de assistir filme com ele, eu só quero sair com ele, eu só quero sair pra comprar roupa com ela. Você não consegue fazer nada sem essa pessoa porque a sua autoestima é muito baixa. Você não consegue sentir prazer e você não tem realização com si próprio. Isso é muito triste. Então é importante você aprender a ficar sozinho. Já vamos falar um pouquinho mais disso. Então você se torna emocionalmente dependente da outra pessoa em razão da baixa autoestima e da abstinência da serotonina, né? E além disso, você depende muito da validação e dos elogios do seu parceiro para gostar de si mesma ou gostar de si mesmo, né? Então provavelmente você precisa de um relacionamento até para sentir essa validação, né? Então, eu preciso de elogio, preciso que todo dia ele diga que eu sou linda, que meu cabelo é lindo, que meu corpo é perfeito. E ele também precisa que todo dia eu fale, você é um cara corajoso, você é um cara bom de cama, você é um cara que beija bem, você faz um purê de batata que é maravilhoso. Então, né, isso vai causando um apego emocional. E qual que é a solução? A primeira solução é o contato zero. Eu falei sobre isso no episódio 3 aqui do podcast, exclusivamente sobre o contato zero e como fazer direitinho. Então eu recomendo você você ouvir o episódio 2, esse aqui é o 4, tá? Porque o contato zero, ele tem que ser muito profundo. E contato zero não é só não falar no WhatsApp, tá? Eu tenho vídeos no TikTok sobre isso também. Contato zero é você não ter contato com a pessoa absolutamente. É não ver as redes sociais, é não ouvir fofoca sobre ela. Tipo, você sabia que o seu ex-namorado tá namorando? Sabia que seu ex-namorado comprou uma TV nova, mas ele não tava quebrado? Engraçado, dei o mesmo exemplo no episódio 2, mas enfim, é o único que me veio agora. Então assim, o contato zero é importante. Então, delete fotos, não fique vendo mensagens antigas, não fique escutando áudio. E às vezes tem que mudar de casa até. Tipo, não mudar de casa, mas sim mudar a sua casa, mudar a decoração para ter um aspecto novo. Porque você transava ali na sala, no seu quarto com a pessoa. E lembra, não tem como evitar isso, né? Segundo ponto de solução para o apego emocional é o exercício físico. Tá? Você precisa fazer ginástica, academia, andar de bicicleta. Eu odeio academia, eu odeio ter que fazer essas coisas. Então tá bom, eu sempre dou essa dica. Vai a pé pro trabalho, né? Se você trabalha perto. Ou se você vai de ônibus, ou mesmo se vai de carro, para umas 3, 4 quadras antes, né? Com carro não rola fazer muito isso, mas com ônibus, para 2 pontos antes e vai a pé o restante. Ou saiu do seu trabalho, vai a pé pra casa. Edu, é meia hora de caminhada. Cara, meia hora de caminhada tá lindo. 15 minutos tá lindo. 2 voltas no quarteirão tá lindo. Vai sair passear com o seu cachorro. Faça alguma atividade física, tá? Outra coisa importante é a dieta, comer muito bem, tá? Isso ajuda com o apego emocional. E por que eu tô falando da dieta e do exercício no tópico de apego emocional? Porque
tem a ver com a falta de com a abstinência da serotonina. E a serotonina também pode ser produzida com exercício físico, uma dieta de qualidade, por exemplo, comer chocolate é uma coisa que te reforça a serotonina. Inclusive, o chocolate, ele te dá a mesma sensação de prazer e a mesma sensação de bem-estar que o sexo e a paixão te dão. Sabia disso? Então, assim, se tá sentindo muita saudade, compra um potão de sorvete e detona aquela porra em 10 minutos, que é o que às vezes faço. Só cuidado porque pode causar ganho de peso ou diabetes. Então vai com calma com doce. E por fim, o terceiro pilar dessa solução, que é, então, exercício físico, dieta e sono de qualidade. Você precisa dormir bem. Edu, não tô conseguindo dormir, tô com insônia. Aí você pode procurar, por exemplo, um clínico geral para conseguir comprimidos de melatonina, que é um hormônio que ajuda no sono, é controlado, então você tem que ir no médico pedir. Lógico, se o médico achar que você deve tomar, eu não tô indicando melatonina para ninguém, porque eu não sou médico, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo que funciona, eu já tomei melatonina no passado para ajudar com o meu sono. Outra coisa, se você tá muito mal, procure um terapeuta, né, um psicólogo ou um psicanalista e um psiquiatra. O seu psicólogo vai te indicar que ele vai o psiquiatra vai poder te receitar, de repente, um remédio para dormir, um antidepressivo, um ansiedade, pra você poder ter um sono de qualidade, tá? Então, exercício físico, dieta e sono de qualidade vão te ajudar com o apego emocional e com o controle da serotonina. Outra coisa que eu acho importante, que é formar grupos de apoio. E aqui até pra você ter mais detalhes sobre como formar um grupo de apoio, que é o quê? Se aproximar dos seus melhores amigos, se aproximar da sua família, conhecer pessoas novas, né? De repente ter um date aqui ou acolá. E o episódio 1 desse podcast aqui, que é o Relacionamento é Coisa Séria, fala só sobre como você se livrar da dor de um fim de relacionamento. Eu ofereço 24 ferramentas para você trabalhar. Confere lá, porque é sensacional. Tá? E por fim, o apego emocional é trabalhar na autoestima. Você precisa se reencontrar e se apaixonar por si mesmo, que é uma ótima forma de curar o seu apego emocional. Próximo item na nossa lista, imaginar como poderia ter sido. Isso é terrível, porque isso aqui vai te colocar em pensamentos repetitivos e em casos extremos a ruminação. O que é a ruminação? É você ficar pensando na sua ex, no seu ex o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, por que acontece isso? Com o afastamento do seu ex, né, quando vocês se afastam, primeira semana, primeiro mês, primeiros 2 meses, primeiros 3 meses, quanto mais você se afasta, mais você esquece dos problemas. Então aquele estresse que você sentia das brigas, das incompatibilidades, da falta de sintonia, das frustrações, some. E o nosso cérebro, ele foi feito, ele é programado para gostar do que é bom e para não suportar o que é ruim. A gente detesta o que é ruim e adora o que é bom. Isso é meio óbvio, mas faz sentido. Então o seu cérebro só vai te lembrar do que era bom. E em razão da abstinência da serotonina que a gente acabou de falar, quando você está em abstinência, você quer o seu ex ou a sua ex, aí você só lembra das coisas boas e você pensa, porra, naquele dia eu não deveria ter brigado com ela. Se naquele outro dia eu tivesse sido mais gentil, ou tivesse feito a comida que ele me pediu, isso não teria acontecido, a gente não teria terminado, não teria brigado. Então imaginar o que poderia ter sido feito, e se eu tivesse, e se ela tivesse, é muito ruim. Aí você fica pensando, né, nisso, e esse ciclo ele é realmente matador, tá? E a solução é o quê? A primeira solução, que é a mais fácil para se livrar dessa ruminância, é você aceitar que seu relacionamento não só acabou, né? E também entender que o passado não pode ser alterado. Acabou, já foi. De repente seu ex já tá namorando outra menina, então acabou. Essa coisa mais fácil de fazer, que seria mais rápido. O que é mais difícil demorar, porque tem gente que não consegue esquecer o passado tão facilmente. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tenho muita saudade, eu fico ruminando. Eu sou um pensador intenso, assim. E então o que eu recomendo? Anotar num papel ou num caderno os aprendizados do que não fazer num próximo relacionamento. Tá? Então, assim, cara, se você errou aqui, se você acha que errou ali, pô, deveria ter feito isso, aquilo, outro, beleza, isso é aprendizado. Então, da próxima vez, não converse mais, dialogue mais, fale do que te incomoda, evite criticar demais. Se você estava sendo muito criticado, fala, olha, eu não tô gostando porque você tá me atacando demais, você me critica toda hora. Então, anota quais são os seus limites e o que pra você é tolerável ou não dentro de um relacionamento. Tá? 2. Caso você comece a ruminar, que é esse pensamento, que você fica que nem um boi mesmo, mastigando, é fundamental você se distrair. O que eu recomendo? Pra mim, o que cura a ruminação é ouvir música. Ou tocar violão, eu gosto muito de tocar violão, então, cara, coloca um Queen pra ouvir, um Nirvana, eu gosto muito de rock mais pesado, ou de repente uma música mais leve, uma música clássica, pra dar uma distraída. Algo que realmente te tire daquele estado, né? Dançar também é muito bom, eu gosto muito de dançar sozinho quando tô em casa e tô mal, né? Ligar pra um amigo e falar, cara, tô mal, fudeu, recaída, por favor me atende, cara. A pessoa vai te escutar, você chora, vê um filme, pra mim ver filme nem sempre ajuda porque eu fico me distraindo, mas, ou então, por exemplo, começar uma nova atividade.
né? Então vai andar de bicicleta, vai fazer um curso de culinária, faz um desenho, né? Arruma a sua cozinha. Cara, pra mim uma terapia é arrumar a casa, né? Então vou ali, jogo fora os Tupperware, os potinhos de plástico que eu tô encardido. Tem sempre alguma coisa que eu gosto de fazer pra me distrair, tá? E essas crises, quando vem de muita saudade, tendem a durar de 15 a 30 minutos. Então se ocupa pra você não ficar ruminando em como poderia ter sido. O próximo item da nossa lista é o medo da solidão. Isso pode ser um problema, né? Você tá solteiro e acha que isso vai durar pra sempre e não vai, tá? Então assim, ficar sozinho não é um problema. Qual que é o problema? É o isolamento social completo. Ou seja, você nunca sai de casa, você não tem amigos, você não tem namorado, você mal e mal conversa com seus colegas do trabalho e no final de semana você fica em casa sozinha ou sozinho vendo filme e se distraindo com besteira. Isso é ruim, isso é solidão. O que eu tô falando aqui? É você saber ficar sozinho, né? Então, você saber, cara, chegou o final de semana, pô, no sábado eu vou cuidar da minha casa, aí na parte da tarde eu vou ler um livro e à noite eu quero assistir um filme sozinho. Já no domingo eu vou na feira com os meus amigos e à tarde, sei lá, vou almoçar na casa da minha mãe e vou passar o resto do dia numa festa, num aniversário. Você tem o seu momento sozinha, mas você também tem o seu momento social. Então é bom de vez em quando você estar sozinha de uma forma saudável. Tá? E outra coisa, né? É importante você tirar também alguns dias para cuidar de si. Então separe dias da semana. Quinta e sexta à noite ou quarta e quinta à noite são dias para eu ficar sozinho, sozinha e ler um livro. É importante você ter esse momento para você, tá? O próximo item é o que mais me pega, porque eu já passei dos 35, eu tô com 38 anos hoje. Eu tenho muita preguiça de conhecer gente nova. Não é que eu não queira, mas cara, por que eu não gosto? Talvez você se identifique, isso aqui é mais comum para jovens, né? Como eu falei lá no começo. Então, você tem 18 anos, você tem 25 anos, cara, você quer conhecer gente nova toda semana. Às vezes você sai com mais de uma pessoa na semana. Agora, quando você passou de uma certa idade, você começa a dar uma freada. É por que pra mim, conhecer gente nova dá uma certa preguiça? Porque você tem que começar tudo de novo. Qual que é a sua cor favorita? Como que você terminou seu último relacionamento? Pô, você trouxe camisinha? Você curtiu nossa transa? Olha, não gostei muito de você ter bebido demais naquela festa ou quando a gente se conheceu. Teve uma vez, cara, que eu saí com uma menina, faz tempo isso já, faz uns 2 anos. Talvez menos, não lembro. Mas, cara, o que aconteceu? No primeiro encontro, ela sozinha tomou 4 garrafas de cerveja daquela de 600 ml. Eu fiquei em pânico. Falei, caralho, deixa eu sair daqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E nada contra beber, mas ela bebeu demais, né? Isso pra mim foi uma coisa que pesou bastante. E aí também acontecem outras coisas, né? Tipo, a pessoa fala demais ou fala de menos, enfim. Aí pronto, você bloqueia a pessoa ou dá um ghosting, né? Que é sumir e tal. Se você já passou por isso, você sabe que conhecer gente nova dá trabalho. Se você acabou de sair de um relacionamento longo, ali 3, 4, 5 anos, e tem que voltar pro que eu chamo de mercado, né? Tem que voltar pra praça e começar tudo do zero, pode dar uma certa preguiça. Ou às vezes depende também, né? Tem gente que, às vezes acontece, como já aconteceu. Nesse momento eu tô com uma certa preguicinha. Mas já aconteceu no passado, teve um relacionamento que eu tive de 4 anos, a gente morava juntos e tal. Quando eu saí, cara, eu tava louco pra conhecer outras pessoas, mas tava louco. E foi assim, cara, eu terminei num domingo, na segunda-feira já tava nos aplicativos e, cara, em 3, 4 dias já tava saindo. Só que assim, foi um relacionamento longo. Eu já tava carente há muito tempo, o relacionamento tava ruim. A gente já tava querendo terminar já fazia um tempo. E quando veio mesmo, cara, eu queria conhecer pessoas, mas pode dar preguiça. E qual que é a solução? Não tem muita gente. É paciência, ir com calma e começar a conhecer gente nova, do zero, e não ter outra saída, né? Porque ficar solteiro o resto da vida não dá. Eu tô com 38, eu ficar solteiro o resto da vida? Não dá, né? Então tem que ir com calma e fazer um esforço mesmo, tá? Próximo item da nossa lista, acho que a gente tá aqui no 7, 8, 9, 10. Acho que esse aqui é o 8º, né? Já perdi as contas aqui. Mas é o quê? Saudade do carinho e do sexo. Isso aqui pra mim é fodido de difícil. É o pior pra mim. Porque eu gosto muito, muito, muito de sexo. E eu sou um cara muito carinhoso. Eu sou do tipo eu sou do tipo afetivo, né? Eu gosto de tocar, eu gosto de dar beijo, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentar do lado. Então assim, eu sou um pouquinho grude em alguns momentos, né? Não o tempo inteiro, mas eu sou bastante afetivo, bastante tátil. Eu gosto muito de tocar as pessoas. Qual que é o problema? É que você sente falta disso, né? E por mais que você já comece a ser com outras pessoas depois, né? Ou até entre num rebote, coisa que eu não recomendo. Que assim, tem gente que termina relacionamento, já aconteceu comigo, que você quer sair com outras pessoas pra poder, enfim, sentir novas energias. E aí às vezes você entra num rebote, que é o quê? Você entra num novo relacionamento, tendo acabado de sair de um,
E nem sempre isso funciona muito bem, porque, né, não funciona tão bem quanto era com a sua ex. Você simplesmente ainda gosta dela e tá ali só pra dar uma distraída. Isso pode ser um pouco ruim, né? Então acho que a solução pra saudade do carinho e do sexo, né, é dar tempo ao tempo e começar a conhecer outras pessoas, tá? E falando aqui novamente da serotonina, lembrando que carinho e sexo também são fontes poderosíssimas de serotonina. Então eu recomendo que você realmente faça exercício, coma bem e, como eu falei pra vocês, né, o chocolate traz bastante serotonina, comer frutas como banana, como abacate também tem bastante serotonina, né, dormir bem, tudo isso vai ajudar você com a carência. E cara, outra coisa importante, se masturbe, né? Explode seu corpo, pega ali, né, cara, e curta a sua própria companhia, faça sexo com si próprio, né? Um amigo meu sempre falava, cara, se masturbar é fazer amor com a pessoa que você mais ama na vida. Então assim, separe seu momento, se você prefere um conto erótico, um filme pornô, né, ou simplesmente lembrar de parceiros antigos, parceiras antigas e ficar ali se masturbando, cara, isso é muito bom pra suprir um pouco. O foda é quando a gente sai do relacionamento, às vezes nossa libido dá uma sumida, porque você quer ficar com aquela pessoa. E se isso acontecer com você, tá? E às vezes você pensa em, isso já aconteceu comigo, tá? Eu terminar um relacionamento e, cara, não querer saber de mais ninguém e perder minha libido por umas 2 semanas. O que eu recomendo? Não força, tá? Porque não tem coisa mais desesperadora para um ser humano que perceber, cara, eu não tô mais sentindo tesão por ninguém. Eu só consigo pensar no corpo dele, só consigo pensar no sexo que eu tinha com ele, ou eu só gostava de transar com ele e agora não quero transar com mais ninguém. Isso passa, tá? Geralmente a libido ela retorna depois de umas 2 ou 3 semanas. Se não retornar, terapia ou conversar com um psiquiatra. Mas volta, tá? Então não se preocupa, porque é normal, o seu corpo, o seu cérebro, quando ele percebe que você está passando por um trauma ou por uma mágoa muito grande, ele precisa bloquear o que você está sentindo, tá? Para você poder sobreviver. Então assim, se você ficar muito distraído com libido, com desejo, com saudade, você não vai funcionar direito. Então teu corpo ele bloqueia tudo. O nome disso é apatia, tá? A apatia faz com que você pare de pensar no seu ex. É uma forma de defesa do seu corpo, tá? Para você poder seguir e não ficar travado naquilo. Então assim, se a sua libido sumiu, tá tudo bem. Relaxa que ela vai voltar, tá? Quando aconteceu comigo, o que eu fiz? A primeira semana realmente não rolou, não tinha libido, o bichinho não subia. Aí o que eu pensei? Cara, eu vou forçar um pouquinho. Aí eu conseguia forçar, conseguia ali manter uma ereção, começava a brincar comigo e de repente, cara, vinha uma dor muito grande. Por que eu sentia dor? Porque o sexo, o meu apego, a minha saudade estava atrelada ao sexo, que estava atrelada à serotonina, que estava vinculada ao meu ex, a minha ex no caso ali na época. Eu fiquei, tô lembrando dela, então melhor não seguir, tá? Então é isso, dê tempo ao tempo, comece a conhecer coisas novas, pessoas novas e use os amigos e famílias para suprir a sua carência por conversar com alguém, né? O penúltimo item da nossa lista é o quê? Saudade dos bons momentos. E pra mim isso aqui é destruidor, tá? Qual que é o problema? Como eu falei lá no apego emocional. O fim do relacionamento traz o afastamento, o que imediatamente afasta o estresse do que era ruim e te faz lembrar só do que era bom. E é normal a gente ficar nostálgico, a gente ficar saudosista, ficar, porra, como era gostoso estar com ela, como era gostoso estar com ele, que corpo maravilhoso, que boca maravilhosa, que voz maravilhosa. Então isso tudo vai afetando a gente, tá? E você vai sentir muita falta disso. Aqui nesse caso, até falo no episódio 01 sobre a questão de como desapegar, né? Porque desapegar não é fácil. Então qual que é a minha sugestão? A primeira coisa que eu falo nesse episódio, no 01, aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, é fazer uma lista dos defeitos do seu ex. Tá? Você precisa fazer essa lista. Então assim, cara, sempre lembrando, tem pessoas que têm medo, eu falo disso no episódio, as pessoas têm medo de fazer lista. Pô, vou ficar falando mal da pessoa, afetando a reputação. Você não é Deus. Eu até falei disso num vídeo do TikTok. Quando você faz uma lista de defeitos, você não tá condenando a pessoa ao inferno. Você está apenas lembrando do que te fazia mal. Isso é importante. Quando você está no trabalho, por que esse trabalho tá ruim? Ganho pouco, trabalho demais, não sou valorizada, meu chefe é grosseiro. Então você vai anotar essas coisas. A mesma coisa que você faz com o seu ex. E essa lista é só pra você. Tá? Você vai fazer essa lista pra você se lembrar do que era ruim. Porque o teu cérebro já te esqueceu, já te fez esquecer disso tudo. Você só lembra das coisas boas. Então lembra dos defeitos. Ela era grossa, ele sempre se atrasava, ele não gostava dos meus amigos, ele criticava meu gosto musical, ela às vezes cheirava mal, ela tinha preguiça, ela não tinha hobby, ela era uma pessoa que reclamava muito. Então lembre dos maus momentos, lembre do mal-estar que você sentia ao estar com essa pessoa que te fez tão mal e com quem você terminou.
tá? E vamos aqui ao último item da nossa lista, que é mágoa e trauma. Isso aqui é mais complicado, tá? A mágoa, ela só se resolve realmente com perdão. Então, se a pessoa te magoou, principalmente se foi uma traição, ou se a pessoa mentiu pra você o relacionamento inteiro, por exemplo. Eu passei por uma situação recente em que, cara, eu tava com uma menina, tava super gostoso, a gente super apaixonado, e eu senti que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada, alguma coisa que, cara, não tava funcionando. E eu fiquei, meu Deus, o que será que é? O que será que é? Porque eu tô sentindo esse desconforto. E aí eu comecei a prestar atenção em alguns sinais do que ela falava e do que ela fazia. Até eu vou ter um episódio aqui do podcast pra falar só sobre esse caso. E ela acabou se revelando uma pessoa super narcisista, super egoísta, ou seja, ela focava muito mais nas coisas dela do que nas minhas. E um belo dia ela trouxe a informação, falou, olha, eu quero um relacionamento aberto. E cara, nada contra, acho que não é o assunto aqui do podcast falar sobre relacionamento aberto, mas cara, pra mim foi uma decepção e foi uma coisa muito triste, porque quando você tá numa fase em que você tá querendo ou talvez ficar solteiro, ou você quer ficar com outras pessoas, você não tá pronto pra um relacionamento, então por que ela aceitou namorar comigo? Né? Então, quando eu pedi ela em namoro, eu vi que ela hesitou um pouco, mas ela veio. Então ela deveria ter falado assim, olha, eu quero estar contigo, mas eu quero um relacionamento aberto. E eu teria aceitado numa boa. Opa, isso aí eu não quero. Eu já passei pelo relacionamento aberto, um dia eu conto aqui também, mas não era algo que eu queria naquele instante. E ela acabou não falando isso e eu entrei com tudo, e quando eu descobri, eu fiquei, ai, cara, que foda. Então assim, isso gerou em mim uma mágoa. Mas assim, cara, tá tudo bem. Sabe, terminamos, não deu certo, ok, ela queria uma coisa, eu queria outra, mas pra mim foi assim, cara, eu pensei, ela também tá no direito dela, as pessoas são livres, né, a Constituição de 88 fala isso, as pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem, a gente tem liberdade na nossa vida, no planeta Terra, então assim, cara, se ela quer ser com outras pessoas, saia, mas eu quero uma monogamia, eu quero romance, então eu vou procurar uma pessoa que queira, então assim, você tem que exercitar muito o perdão. Né? Ou de repente você sofreu uma traição, você descobriu, cara, de repente foi com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com alguém da sua família, o que é terrível. Ou, por exemplo, cara, vocês estavam ali planejando ter filho, de repente a sua esposa, o seu esposo chegou pra você e falou assim, não, eu não quero mais, eu vou desistir desse sonho, porque eu tô fazendo isso só por você. Você fala, porra, chega, a gente tava junto, cara. Então a mágoa é um problema muito grave. Né? Muito grave. Então, como é que você pode resolver a mágoa? Cara, é exercitar o perdão. E para exercitar o perdão, você tem que reforçar a sua autoestima para você não se comparar, para você não sentir culpa e, acima de tudo, ter empatia. Para você se livrar da mágoa, trabalhe a sua empatia. Lembrando o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Tá? Então, o que você vai fazer? Cara, entenda a cabeça dele. Por exemplo, no meu caso, poxa, ela quer um relacionamento aberto. Beleza, procure alguém que queira um relacionamento aberto. E tá tudo certo, a gente se afastou. E é isso. Teve uma traição. Cara, por que a pessoa te traiu? As pessoas que traem são pessoas muito inseguras, são pessoas muito dependentes emocionais, são pessoas que preferem um prazer momentâneo a construir uma relação, são pessoas que não estão prontas para um relacionamento. Aceite isso, fala assim, então beleza, você é assim, eu não sou, beijo, tchau, valeu. Perdoa e esquece. Contato zero, se afasta, beijo, tchau. Tá? Então também a questão da terapia, é muito importante você ter a terapia, forme um grupo de amigos e eleve a sua autoestima, tá? Isso é fundamental. Quando rola trauma, a parada tá mais embaixo. Por que o trauma é mais sério? Porque o trauma, ele te trava, ele vai te colocar em depressão, ele talvez te impeça de ficar com outras pessoas, eu já passei por isso, tá? Quando vem o trauma muito sério, ele vai ter um episódio só sobre mágoa e trauma, tá? Quando rola trauma, aí tem que entrar com terapia, tá? Eu recomendo a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, é a que eu faço hoje. Eu tenho um psicólogo que trabalha só com TCC, por todas as relações que eu já tive, que eu já traumatizei no passado. Foram meus últimos 3 relacionamentos geraram questões que eu preciso trabalhar. Num relacionamento tinha muito pouco sexo, isso me incomodava. No segundo, a gente se entendeu por trabalhar juntos e tinha muita briga, isso me traumatizou. E esse terceiro foi a questão do relacionamento aberto, que eu não queria. Então essas coisas têm que ser trabalhadas, né? E, cara, isso gera trauma e aí você fica muito inseguro, você fica com o pezinho atrás. E eu não quero levar esses traumas pro meu próximo relacionamento. Então, por exemplo, o problema que eu tive com a minha ex já tá praticamente resolvido. E esse da minha ex atual está sendo resolvido. Eu acho que mais aí 1 ou 2 meses eu já vou estar tranquilo para entrar num relacionamento novo. Então é importante você trabalhar os seus traumas. Perfeito, então a gente falou de tudo, né? E lembrando aqui, se você está gostando desse conteúdo, te agradeço por estar aqui me ouvindo, né, nesse episódio. E lembrando que eu estou lá no TikTok, que eu estou no YouTube e também no Instagram. É só procurar por @edu.diálogo. Tá lá no TikTok, principalmente. No TikTok tem vídeo todo dia, pelo menos 2 ou 3. Então lá no TikTok, edu.diálogo, você me encontra. Agora eu quero te fazer um convite.
que é a parte mais importante desse podcast, vai ter falado lá no começo, né? Mas enfim, que é o seguinte, é um exercício. Eu quero que você anote esses 10 motivos num papel pra você fazer o seguinte, tá? O que você vai fazer? Uma vez tendo anotado, já vou repetir pra você poder anotar. Eu sei que isso aqui é um podcast, não é um vídeo. Você vai anotar esses 10 motivos e coloca num papel e cola na parede da sua sala ou num lugar em que você vai ver bastante. Tendo esses 10 motivos anotados, o que você vai fazer? Você vai riscando eles um a um à medida em que você for superando cada um desses pontos, tá? Então vou repetir para você aqui os 10 itens. Esperança, não aceitar a perda, apego emocional, imaginar como poderia ter sido, medo da solidão, preguiça de conhecer gente nova, saudades do carinho e do sexo, saudades dos bons momentos, perda da sua identidade, né, quando você está com seu parceiro, então perda da sua identidade quando você estava com seu parceiro e por último, mágoa e trauma. Perfeito, tudo anotado, o que você vai fazer? Coloca num papel. Então vamos supor, como é que eu fiz, tá? Aliás, como é que eu faço quando eu termino com alguém e não me sinto bem? Tô esperançoso? Pô, isso não é legal, então vamos trabalhar a esperança. Pô, eu não aceitei a perda? Então vamos lá, tem que trabalhar a perda, cara, não tá dando certo. Ah, medo da solidão? Então deixa eu voltar a fazer as minhas coisas, focar mais na minha individualidade. E à medida em que eu vou vencendo isso, por exemplo, já não estou mais com medo da solidão, tô bem sozinho. Pá, vai lá e risca esse item. Depois, cara, já não tem mais esperança, sei que não vai ter retorno. Riscou a esperança. Cara, eu lembro dos bons momentos, mas, cara, 1 ou 2 vezes por semana, raramente eu lembro dela. Risca a saudade dos bons momentos. Cara, resolvi minha mágoa. Risca. Então assim, item por item, vai riscando. Esse ato de riscar vai te dando uma sensação de vitória e de avanço. E você precisa perceber que você está avançando e que você está caminhando para a cura. Quando você consegue fazer isso, você se sente muito melhor. Então, foque em ir riscando item por item, tá? E até pode acontecer o contrário. Às vezes quando você tem recaída, cara, voltei a ter esperança, poxa, sei lá, não tô mais conseguindo ficar sozinho, tô com muita saudade do sexo, dos bons momentos. Vai lá e desrisca, né? Mostra novamente que você voltou. Então eu vou lá, eu faço isso geralmente no computador. Passou a saudade, eu vou lá e risco, né? Coloco ali com um traço em cima. A saudade voltou, tiro o traço pra eu saber que realmente a saudade voltou, eu preciso voltar a prestar atenção nisso. Então tá, se a saudade voltou, o que tá acontecendo? Eu tô carente, tô chateado, por que eu tô com tanta saudade assim? Você vai anotando e tem controle dos seus sentimentos, tá? Então quanto mais controle você tem, quanto mais você observa os seus sintomas de apego ao seu ex ou à sua ex, você pode controlar. Então você sabe que é muita esperança ou é medo da solidão, volta pro seu psicólogo, fala pros seus amigos, cara, voltei a sentir medo de ficar sozinho, o que eu faço? E começa tudo de novo até que você se cure. E quanto mais você avança, né, menos recaídas você tem e fica cada vez mais fácil superar algo que possa ter recaído, né? E é isso, galera. Espero que isso tenha ajudado vocês, tá? Então, assim, ter consciência dessa lista de 10 itens que te deixam apegado à sua ex faz com que você saiba qual é o problema e possa agir, tá? Então, o reconhecimento da doença é o início da cura. E acho que essa é a principal conclusão desse podcast. O reconhecimento da doença é o início da cura. Então, saber o que te incomoda e quais são as razões de ainda não ter superado vai te ajudar muito. Então, não sinta vergonha de nada, porque você vai ficar bem e não tem problema nenhum ter recaída, tá? O importante é que você tenha um desapego total. E pra gente fechar esse episódio aqui, eu queria trazer uma frase da Clarice Lispector. Eu acho que da Clarice, não tenho certeza, tá? Mas talvez seja dela. Que diz assim: terei sempre apego pelo que vale a pena e desapego pelo que não quer valer. Não sei viver de mentira. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre. Isso aqui é muito importante. Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma para sempre, porque você não sabe viver de mentira. E muitas vezes o processo de desapego vai te transformar completamente, né? E acontece de você perceber que o seu apego, a sua saudade é uma mentira, uma ilusão, porque já passou aquele relacionamento. Você não precisa mais dessas memórias com você te acompanhando dia a dia. Então a minha sugestão aqui é a seguinte: seja curiosa. Seja curioso para perceber suas mudanças e novidades. Ao invés de sofrer diante do término, fique curioso. Como que esse término vai me mudar? E que nova pessoa é você? Lógico, no começo você vai estar mal, você vai estar deprimido. E não é uma coisa prazerosa. E não tem nada de novidade e mudança ali. Mas assim que a dor passa e o apego é vencido, você percebe mudanças e novidades em você. E essas mudanças podem ser espetaculares para sua vida, tá? Então vai aos poucos, né? Quando a gente sente que o nosso ex realmente não vale mais a pena, o desapego vem naturalmente, então tenha fé, perfeito? Lembrando mais uma vez que você pode me acompanhar nos meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube,
edu.diálogo, @edu.diálogo. Muito obrigado pela atenção de vocês ao meu trabalho. Foi uma honra gravar esse episódio aqui pra vocês. Semana que vem tem mais. Fiquem bem, eu amo muito vocês. Um grande beijo.